Olá, meu nome é João Felipe Almeida Oi, eu sou o Arthur Neves. e essa é a disciplina de Processo de Fabricação 2. Nós iremos apresentar um seminário sobre o processo de sopro em PETs, como parte da nota para a matéria. A professora orientadora é Ana Moreira. Os tópicos abordados nesse seminário serão o PET, a resina PET, o processo que vem antes do sopro, o processo do sopro em si e todas as suas características, os moldes utilizados para o sopro, os problemas que podem ocorrer durante todo o processo, assim como curiosidades. A nomenclatura química do PET é polietileno tereftalato, composto pela resina de ácido tereftálico e etileno glicol. O seu desenvolvimento é atribuído a dois ingleses, Winfield e Dixon, que durante a Segunda Guerra Mundial, em 1941, desenvolveram a resina PET. Contudo, ela só chegou ao Brasil em 1988, na qual se buscava utilizar para a indústria têxtil. Em 1993, o PET começou a ser utilizado na produção de embalagens de água e refrigerante. Alguns fornecedores da resina PET no Brasil são a Daqui, a Biplast e a Basílio. Na foto nós temos a representação da resina PET, algumas pré-formas e algumas garrafas que podem ser confeccionadas pelo sul do PET. Utilizações do PET. O PET é popularmente conhecido pela sua utilização como vasilhames de bebidas gaseificadas ou não, como águas, refrigerantes e sucos. Contudo, ele também pode ser utilizado para o lado da indústria têxtil, uma vez que ele pode ser encontrado no poliéster. Uma de suas utilizações no passado consistia-se na fabricação de blusas e calças com a resina PET. Uma curiosidade sobre o PET é que ele era utilizado no processo de fabricação de fitas cassetes. Eu vou falar agora um pouco do processo que a gente está chamando aqui de pré-sopro, mas é uma nomenclatura meio errada porque lá para frente a gente vai explicar outra parte que é pré-sopro, aqui é mais a parte antes do sopro, por isso que a gente chamou de pré-sopro. Antes do sopro tem o processo de injeção, que já foi explicado, então a gente vai só resumir. Tem a secagem da resina, que é uma etapa muito importante e crítica, porque o PET, vocês não sabem, é um material higroscópico, ele absorve água muito facilmente. E a umidade dos grãos de PET pode chegar até níveis de 0,6% em peso se não tiver protegido. Então a secagem é muito importante, porque se a resina for submetida à fusão com esses níveis de umidade, ela vai sofrer degradação, hidrólise, reduzindo o peso molecular, viscosidade intrínseca e, consequentemente, perdendo as suas propriedades físicas. Não é o que a gente quer. Então tem que ter essa secagem cuidadosa e controlada da resina. Na parte de alimentação, é onde você transporta, né, a resina para dentro da injetora, né? Nessa parte, os grãos estão secos, é uma temperatura de 100 graus Celsius e são adicionados aditivos, como protetores de raios ultravioleta e concentrados de cor. Quando você vê um material PET que está muito tempo no sol, você percebe que ele fica meio desbotado, então para isso que servem esses aditivos, para evitar esse tipo de ocorrência. Tem a plastificação, que é a mudança de estado físico, né? Quando ele está dentro do canhão da injetora, ele é aquecido e plastificado, ele fica mais viscoso, e com o auxílio de um parafuso sem fim, como vocês já sabem, ele é injetado para dentro de uma matriz. E dentro dessa matriz, que é nessa parte que ele é injetado, ela é transferida, plastificada para dentro de um molde em formato da sua pré-forma. Dá até para ver na pontinha da imagem da figura 2 a marca da pré-forma, a marca da injeção. E dentro do molde, a pré-forma é endurecida devido ao resfriamento do molde. E é isso. Aqui temos os fornecedores de PET, pré-forma PET, Cronos PET e a Prime PET foram sites que a gente pesquisou para ver algumas pré-formas, tanto que essa imagem foi retirada do Cronos PET, lá tem diversos tipos de pré-forma, vocês podem dar uma olhada lá depois, com diversas especificações, diversos tamanhos e formatos, é bem interessante. Aqui temos um modelo de pré-forma, que foi feito por nós, próprios autores. Vocês podem ver aí as dimensões e como ficou. A gente fez no SolidWorks, isso foi muito importante e interessante para a gente, que foi uma forma que a gente encontrou de ficar mais perto e mais próximo
do nosso projeto e do processo em si. Então, dentro do processo de sopro, nós temos 3 estágios. O estágio do condicionamento, que trata-se de um aquecimento que nós realizamos a pré-forma para que ela possa seguir para o estágio de sopro. O estágio de sopro trata-se da pressurização de ar quente para a conformação da estrutura da pré-forma nos formatos do molde. E nós temos a etapa da ejeção, que é a expulsão da garrafa soprada do interior deste molde. Então, aqui nós temos as etapas, os passos do processo de sopro, que vão desde o condicionamento até a expulsão da garrafa soprada de dentro do molde. E aqui no primeiro estágio nós temos o condicionamento, que é o aquecimento da pré-forma. Na etapa 2 e 3 nós temos a fixação da pré-forma dentro do molde, que após aquecida, após condicionada, a pré-forma é fixada dentro do molde para que ela possa receber tanto a etapa do pré-sopro quanto a etapa do sopro em si. Então, na etapa 4, nós temos o estiramento axial da pré-forma, onde é realizada a primeira etapa do pré-sopro, para que a pré-forma consiga alcançar o fundo da garrafa. Na etapa 5, nós temos o estiramento radial, onde é formada uma espécie de bolha com o interior da pré-forma, para que volumetricamente a esfera consiga alcançar nas laterais o molde. Na etapa 6 nós temos a finalização da pré-forma, do pré-sopro, onde a pré-forma já alcançou o fundo da garrafa e as laterais começam a alcançar as laterais do molde. Da etapa 6 para a etapa 7 nós temos a etapa do sopro propriamente dito, onde é pressurizado o ar quente a ponto de que as laterais do polímero se expandem e encontrem o molde, formando o formato da garrafa desejada. Na etapa 8 e na etapa 9, nós temos a expulsão dessa garrafa já soprada, já pronta, de dentro do molde. O condicionamento ele trata-se do aquecimento da pré-forma, né? E aqui a gente coloca uma aspas. Em alguns casos, não é necessário realizar o condicionamento da pré-forma, uma vez que algumas empresas utilizam a injeção e, subsequentemente, o sopro. Então, o material já aquecido da injeção, ele já segue diretamente para a etapa do sopro. Então, aqui nós estamos, quando nós adotamos a etapa do condicionamento, a empresa já recebe a pré-forma vinda de uma outra empresa. Então ela é aquecida, chegando na faixa de 100 graus Celsius, buscando não danificar o material, buscando não danificar o polímero, para que o sopro realizado consiga conformar a peça no formato desejado. O aquecimento da pré-forma. O aquecimento da pré-forma se dá a partir de lâmpadas infravermelhas que apresentam comprimento de onda curto e as quais são controladas individualmente. Essas lâmpadas elas realizam um aquecimento gradativo da pré-forma, buscando promover um aquecimento controlado da pré-forma durante toda a passagem dessa pré-forma pelo forno. Então é por isso que distingue-se zonas de aquecimento dentro do forno, para que evitar com que haja choque térmico entre a pré-forma fria e as lâmpadas infravermelhas. Então, algumas sopradoras apresentam câmeras infravermelhas na saída do forno, nas quais elas controlam a temperatura das zonas de aquecimento. Então, nessa etapa de aquecimento da pré-forma são necessários alguns cuidados, entre eles a estabilidade da esteira do forno, em onde a pré-forma passa, deve-se evitar com que haja movimentos muito bruscos, vibrações, choques mecânicos, para com que haja a integridade estrutural da pré-forma durante a sua passagem pelo forno. Também deve buscar manter os ventiladores do forno sempre ligados, para que haja o fluxo de ar dentro do forno, para que haja controle da temperatura dentro deste, assim como a curva de aquecimento.
Deve-se buscar o controle dessa curva de aquecimento da pré-forma durante a sua passagem pelo forno, para que o aumento seja gradativo e constante durante todo o forno, evitando assim choques térmicos ou zonas de muito aquecimento. Algumas variáveis do controle no aquecimento: nós temos a potência do aquecimento, onde trata-se da potência fornecida às lâmpadas infravermelhas para que haja o aquecimento. Então, é um controle muito importante, uma vez que o descontrole dessa potência pode formar zonas onde eu aqueço mais, onde eu aqueço menos a nossa pré-forma. Variável importante também trata-se do fluxo de ar dentro do forno, onde a instalação de ventiladores deve buscar atender um fluxo de ar constante dentro do forno, para que haja o controle da temperatura dentro deste. E essa trata-se de uma variável que, uma vez dimensionada para a instalação, dificilmente há grandes variações para esse fluxo de ar dentro do forno. Uma outra variável muito importante também dentro do processo de aquecimento é a temperatura da pré-forma, uma vez que o desregulamento dessa variável pode ocasionar danos irreversíveis ao produto final. Então, se tratando de uma pré-forma que sofreu um aquecimento abaixo do ideal, pode ocorrer o fenômeno chamado como perolização, que é a formação de vincos brancos no produto final, e assim como a resistência ao estiramento demasiada, ou seja, eu preciso de uma maior pressão para que o meu polímero conforme-se no molde, no formato que eu quero. Isso pode ocasionar estruturas da parede mais grossa nas laterais e uma base mais fina para a garrafa como produto final. Então, é necessário um grande controle dessa temperatura para que esses fenômenos podem não ocorrerem. E caso a temperatura seja mais quente, pode ocorrer o fenômeno conhecido como haze, que é a opacidade, o aumento da opacidade do polímero, e isso pode gerar danos no produto final, assim como eu abaixo a resistência ao estiramento. Então eu provoco no polímero uma capacidade de se deformar mais com uma pressão menor. Então no primeiro momento isso pode ser entendido como algo bom, mas não é, uma vez que quando eu realizo o sopro com uma pré-forma que tem essa baixa resistência ao estiramento, eu posso formar na base da garrafa uma zona com uma espessura maior e nas laterais uma espessura mais fina, o que compromete significativamente o produto final, uma vez onde não há o controle desses parâmetros para o produto final. Então, com essas três variáveis, a potência do aquecimento, o fluxo de ar e a temperatura da pré-forma, eu consigo controlar todo esse processo, dentro da temperatura ideal, dentro do fluxo de ar ideal e dentro da potência de aquecimento das lâmpadas ideal. O processo de sopro é o sopro de ar dentro da pré-forma. Uma ou mais pré-formas são posicionadas entre o molde e o mesmo é fechado. Uma haste estica as pré-formas verticalmente, chamada de estiramento axial. Ela empurra a garrafa em direção ao fundo, a pré-forma em direção ao fundo do molde. O sopro infla a pré-forma e induz a juntar as suas paredes às do molde. Isso se chama estiramento radial, que é a pré-forma com as paredes dela inflando e tentando encostar nas paredes do molde. E o resfriamento ocorre no próprio molde. Assim que a garrafa encosta, ela já começa a resfriar e o sopro ajuda a resfriar um pouco também. O molde do sopro é responsável por grande parte da qualidade final do produto. Vocês podem ver aqui que o design final da peça é dado pela cavidade do molde. Se ela for polida, o produto vai ser polido. Se ela for rugosa, o produto vai ser rugoso e assim por diante. Geralmente o alumínio 7075 e o aço inox são os produtos principais, os materiais principais. Resfriamento do molde, ele tem que ser uma etapa muito eficiente. Ele ocorre dentro do molde com água, óleo ou gás. E por que ela tem que ser eficiente? Porque ela influencia na galonagem da peça, no corpo final. O PET é um material viscoelástico. Se a transferência de calor for ruim, se ocorrer uma má refrigeração,
ele vai tender a voltar à condição de pré-forma, então ele vai ficar deformado e não vai atingir os objetivos finais. Você vai garantir a estabilidade dimensional como? Fazendo um bom resfriamento. A queda brusca de temperatura, aqui embaixo, como vocês podem ver, também é um dos maiores problemas, porque gera tensões residuais. Isso em qualquer material, na maioria dos materiais, e isso prejudica as propriedades mecânicas no final do produto. E a perda de brilho ocorre também com uma temperatura excessivamente muito baixa no resfriamento. Outro problema que o resfriamento pode causar é isso tudo na etapa do molde. Aqui temos um vídeo feito pelos autores no SolidWorks. Vocês podem ver as partes do molde aí em uma vista explodida. Isso foi importante para a gente, para ter esse contato maior com o ferramentário do processo de sopro, com o molde em si, com a cavidade. Vocês podem ver ali onde entra a haste de estiramento, que é esse bico aqui de cima. Aqui dentro vocês podem ver a cavidade do molde. E foi interessante para a gente esse contato, assim como foi interessante o contato com a pré-forma. Agora, para falar um pouco de uma sopradora, mostrar para vocês o que é uma sopradora. Aqui do lado direito eu tenho o forno da sopradora e manualmente é tirada a pré-forma quente daqui e colocada aqui. Esses dois são as hastes de estiramento que vão adentrar no molde que está aqui embaixo e a pré-forma também vai ser colocada no molde que está aqui embaixo. Esse é um modelo SS1000 com duas cavidades semiautomática. O volume máximo dela é de 100 a 2 litros, 100 ml a 2 litros. A produção por hora é de 100 garrafas por hora, é uma produção mediana, porque essa aqui não é uma sopradora automática, ela é uma semiautomática porque ela não tem essa automatização entre o forno e a colocação da pré-forma no molde. As condições de sopro que vimos em uma bibliografia era pressão de sopro de 26 bar, mas ela pode chegar até 40 bar. A pressão de pré-sopro, 12 bar, é aproximadamente metade da pressão de sopro. A temperatura da pré-forma entre 95 e 115 graus Celsius, sendo que em outras literaturas dizem-se entre 90 e 100. E a temperatura do molde, 10 graus Celsius. O molde é de alumínio. E aqui vocês podem ver melhor, nesse site vocês podem ver melhor a sopradora e todos os detalhamentos dela. Eu tinha dito alguns slides atrás sobre estiramento axial e radial. O estiramento, ele é causado pela ascendência de uma haste no interior da pré-forma. Esse é o estiramento axial, que é causado pela haste de estiramento. Ele faz a pré-forma aumentar de tamanho verticalmente até o fundo do molde. E, ao mesmo tempo, tem o estiramento radial, que é quando a pressão de sopro conforma essas paredes da pré-forma em direção às paredes do molde. E o que acontece molecularmente falando? Como vocês podem ver nessa figura 7, na parte A, na primeira partezinha aqui, tem duas lamelas adjacentes intercaladas por um material amorfo. Um material amorfo interlamelar. E essas lamelas são as partes mais organizadas, como vocês podem ver. Quando tem essa inclinação das lamelas? Quando a haste de estiramento começa a adentrar no produto, na pré-forma. Após isso, a separação, vocês podem ver a quebra dessas partes, desses segmentos aqui cristalinos. E, no final de tudo, o sopro promove essa deformação plástica aqui, que é a parte mais organizada. É o alinhamento desses blocos, dessas cadeias amorfas de ligação, e ele se alinha com o eixo de aplicação da força, de estiramento. Alguns parâmetros a serem observados no processo de sopro, divididos em partes, temos no estiramento, onde é importante o parâmetro da haste de estiragem, a pressão da haste de estiragem, onde uma pressão adequada é necessária para ser uma estiragem constante e uniforme. No pré-sopro, temos o tempo de pré-sopro, que é o tempo entre o fechamento do molde e o início da estiragem, até o início do pré-sopro. Tempos longos movimentam mais material na direção do fundo da garrafa. Tempos curtos movimentam mais material para a parte de cima. Então, um tempo ótimo é necessário nessa parte. Entre o estiramento e o pré-sopro, temos esses três parâmetros. A duração do pré-sopro, que ela garante um insuflamento lento e uniforme da pré-forma em direção ao seu produto final, ela depende de diversos fatores, dentre eles a pressão de pré-sopro e a vazão de ar de pré-sopro. Esses dois, sim, são parâmetros-chave para a qualidade do produto final e eles controlam a taxa de expansão da pré-forma. Na pressão de sopro, temos esses três parâmetros.
o tempo de sopro, que é importante para a boa definição do formato da garrafa, e ele se inicia quando o sopro de alta pressão é introduzido até o escape de ar da garrafa. A vazão de sopro também é para uma boa definição do formato da garrafa, e a temperatura do molde, juntamente com o tempo de sopro, são necessários para um bom resfriamento. Um resfriamento controlado da garrafa, evitando o seu encolhimento e mantendo uma taxa constante de troca de calor. Importante saber também são esses dois parâmetros, razão de sopro e razão de estiramento. A razão de sopro, ela também pode ser chamada de taxa de expansão, e é a relação entre o diâmetro da pré-forma e o diâmetro final do produto. Esse valor tem essa faixa entre 2,5 e 3, mas em algumas literaturas eles dizem entre 1,5 e 3. Na literatura que vimos, ele diz que esses limites são importantes porque eles, dentro desses limites, são favorecidas as resistências de tração e de impacto. A perda da resistência ao impacto, por exemplo, se dá pelo fato dessa razão de sopro ser menor que 2,5, e se ela for muito menor que 2,5, pode ser que o produto perca a resistência à tração. A resistência à tração não vai conseguir nem soprar o produto, porque ele não vai ter. Por isso mesmo, por essa falta de resistência à tração, vai dificultar o sopro, ou facilitar demais, né, porque a pré-forma vai explodir. E a razão de estiramento, tem dois tipos de razão de estiramento, a radial e a axial, e a diária também, que não vai ser tão focada nesse trabalho. Vocês podem ver aqui os valores típicos entre a radial e a axial, e os ideais também. O que é a razão de estiramento radial? É a razão entre o diâmetro interno da pré-forma e o diâmetro externo do frasco em qualquer local do recipiente. Quanto maior o resultado dessa razão, mais difícil será o sopro. A razão de estiramento axial, ela é o comprimento ativo da pré-forma dividido pelo comprimento estirado do recipiente. O que é o comprimento ativo da pré-forma? É o comprimento total da pré-forma, menos a altura do pescoço, menos uma parte que não se estende abaixo do anel de suporte, que é aproximadamente de 3 a 5 milímetros, menos a espessura da parede na base. Então é isso sobre o comprimento estirado do recipiente, nos dá a razão de estiramento axial. Aqui é a etapa final do nosso projeto, do nosso processo, que é a ejeção, é a abertura do molde e a retirada do produto de dentro. O molde se abre e a garrafa é sacada de seu interior, como vocês podem ler aí. Ocorre o transporte da garrafa por os próximos processos e em uma linha de produção a garrafa após esse estágio é conservada por um envase de líquido. Aqui vocês podem ver, eu vou mostrar agora para vocês um processo de sopro, naquela mesma máquina que eu mostrei para vocês, é tirada da mesma referência esse vídeo. Como vocês podem ver aí, é manual a retirada da pré-forma do forno e a colocação dela dentro do molde. Vocês podem ver que é até bem rápido o processo, embora ele seja relativamente lento, o processo de injeção-sopro. Essa parte já é automatizada, o fechamento do molde e a abertura dele. Como vocês podem ver, essa não automatização do processo de colocação das pré-formas no molde pode ser que ocorram imprevistos e demore mais do que um processo automatizado. Alguns problemas no processo eu vou apresentar para vocês agora. O primeiro deles que eu achei mais importante é o haze, que a gente explicou lá atrás, que é a baixa transparência no produto final. E além do problema no aquecimento, ele pode ter problemas em outros lugares. Aqui, na alta temperatura de aquecimento, vocês podem ver que uma das soluções é resfriar a peça. O alto tempo de aquecimento também, você diminui o tempo de aquecimento para resolver. O ar soprado contém umidade, você usa algum aparato, algum dispositivo que retire a umidade do ar que vai ser soprado. A pré-forma é opaca, então se melhora a qualidade da pré-forma e a qualidade da resina tem que ser de baixa umidade.
A pré-forma mal dimensionada, aí você melhora o dimensionamento da pré-forma. E a proporção da insuflagem é pequena, e você reduz o diâmetro da pré-forma, você vai mexer aí na razão de sopro. A perolização, que é o aspecto esbranquiçado na garrafa, acontece pela baixa temperatura de aquecimento, e a solução é aquecer a pré-forma e reduzir a velocidade de aquecimento. Espessuras de paredes uniformes, solução é melhorar a qualidade da pré-forma. A pré-forma com paredes muito espessas, a penetração de calor é insuficiente. Aí você ou reduz a espessura da parede da pré-forma ou aumenta a taxa de aquecimento no condicionamento. Posição no fundo da garrafa está incorreta. O início prematuro do sopro, você atrasa o início do sopro, aumenta a velocidade de descida da haste de estiramento. Haste de estiramento centralizado, se ajusta a posição da haste de estiramento. Espessura da pré-forma desuniforme ou densidade da resina desuniforme, você melhora a qualidade da pré-forma e também da resina que você vai colocar lá. E o aquecimento não homogêneo, se ajusta a taxa de aquecimento e checa a rotação da pré-forma no forno. Ela roda através do próprio eixo. Espessura da parede desuniforme das garrafas. Primeira causa, haste de estiramento descentralizado. Se ajusta a posição da haste. Os furos de saída do ar são assimétricos ou diferentes aberturas. Se ajusta a posição e as aberturas desses furos de sopro na haste. Razão de sopro ou de estiramento muito baixas. Se aumenta as diferentes razões. A pré-forma não gira em seu eixo no forno. Aí você checa o aparato de rotação no forno, igual no último problema. E a densidade desuniforme na pré-forma ou na espessura da parede de pré-forma desuniforme também, você melhora a qualidade da pré-forma. Muitas vezes a pré-forma vem com esse defeito. A parte de cima da garrafa é muito espessa. A temperatura na parte de cima ou é baixa demais, aí você aquece a parte de cima. A saída de vento está muito longe da parte de cima, você ajusta a posição das saídas de vento. A razão de estiramento é baixa, você aumenta essa razão de estiramento. A razão de sopro na parte de cima é baixa, você muda a forma da garrafa, porque tudo isso é feito com auxílio com as dimensões do molde, e a velocidade da haste de estiramento é baixa, e se ajusta a velocidade da haste de estiramento. Quando o fundo da garrafa é muito fino, aí uma das causas pode ser o sopro prematuro, e você atrasa o começo do sopro, o tempo ali do começo do sopro para resolver. A temperatura do fundo está muito alta. Se diminuir essa temperatura do fundo através daquelas luzes infravermelhas controladas individualmente no forno, você vai diminuir a parte da zona ali de aquecimento do fundo. E o fundo da pré-forma já ser fino, você vai passar a aumentar a espessura no fundo da pré-forma. Você compra pré-forma de fundos mais espessos. A linha de fixação da garrafa está incorreta. A pressão de aperto do molde não é suficiente. E se aumenta a pressão de fixação e ajuste do ângulo de suporte de fixação para menos de 5 graus, selagem é prematura. Se ajusta a posição da chave de fixação pós-movimento. Problema de molde. Conserta o molde ou verifica a posição de montagem. Por exemplo, se essa guia está solta, se o molde não está comprimido. Ou o tamanho da boca da pré-forma não corresponde ao molde. Essa manutenção da posição da boca do molde, ou você muda o molde, ou você muda a pré-forma para eles combinarem. Aqui no fundo da garrafa, o gargalo enrolado e material acumulado, ou o tempo de sopro é muito longo, aí você reduz o tempo de sopro ou reduz a velocidade de descida da haste. A temperatura no local de acúmulo está muito baixa, aumenta a temperatura de aquecimento da pré-forma nessa zona, através daquelas luzes infravermelhas lá no forno, se aumenta na zona ali do fundo, do acúmulo, e a pressão do ar para o movimento é instável, que afeta a velocidade de descida da haste. Aí você adiciona um tanque de armazenamento de gás à fonte do gás de ação, ou encurta o duto de suprimento de gás. E é isso. As vantagens do processo de sopro são as seguintes: a alta transparência da garrafa, o baixo peso da garrafa como produto final, alta resistência ao impacto que o processo gera, alta produtividade de garrafas, uma injeção do gargalho e do corpo da pré-forma ao mesmo tempo, uma melhor barreira à perda de CO2 e uma maior segurança do consumidor ao manuseio das garrafas. As desvantagens do sopro são as seguintes: o alto custo do maquinário, já que são exigidos 2 moldes, uma escolha restrita dos materiais que podem ser aplicados nesse processo e o fato do processo ser relativamente lento. Aqui estão as referências utilizadas nesse seminário. Obrigado e bom dia. É isso, gente. Se vocês quiserem dar uma olhada nas referências, podem ficar à vontade. E um bom dia para vocês também. Obrigado a todos que assistiram. Tchau, tchau.